Fator número 1, temperatura. Vamos lá então. Temperatura é o primeiro fator. Gente, a temperatura, o que que é? A temperatura, ela mede o grau de agitação das moléculas, mede a energia cinética das moléculas, mede o movimento das moléculas, ok? Tá? Então isso aí é a temperatura, vai medir o grau de agitação das moléculas. Então, quanto maior a temperatura, maior será a agitação das moléculas, certo? Certo. Então, fica posto isso. Aí eu pergunto para vocês, gente, se eu tenho uma temperatura maior, o grau de agitação das moléculas é maior. Se o grau de agitação das moléculas é maior, eu vou ter mais choques ou menos choques entre as moléculas? Mais. Lógico que eu vou ter mais choques, gente. Isso aí é óbvio, não é? Tá? Eu vou ter mais choques. É igual vocês. Imagina que eu pego vocês aqui e falo, gente, comecem a caminhar nessa sala escura. Só caminhar. Vai dar um choque. Ai, não é? Né? Mas vai dar poucos choques. Aí eu falo, gente, começa a caminhar um pouquinho mais rápido. Ai, não é? Aí eu falo assim, gente, começa a correr. Ai, não é isso? Daí então, quando você corre, você tem um número de choques bem maior do que quando você está caminhando. Então, se você aumenta a temperatura, você tem mais choques, certo? Entre as moléculas. Se você tem mais choques, a velocidade vai ser maior ou a velocidade da reação vai ser menor? Ah, muito bem, pessoal, né? O pessoal já está fazendo, maior, não é isso? Isso, muito bem. Então, tá certinho, gente. Quanto maior a temperatura, tá? Vamos colocar assim, ó. Quanto maior a temperatura, ok? Maior será o grau de agitação das moléculas, o movimento das moléculas, como vocês preferirem. Maior será o grau de agitação, tá bom? E quanto maior o grau de agitação, maior será os choques entre as moléculas. E quanto maior os choques, maior será, vamos resumir aqui, ó, maior será a velocidade da reação. Então, quando você aumenta a temperatura, você aumenta a velocidade da reação química. Professor, as reações aumentam do mesmo jeito? Por exemplo, se uma reação aumentar 10 graus Celsius, uma reação vai aumentar em 10 vezes a velocidade? Não. Cada reação corresponde de um jeito. Pode ser uma que aumenta bastante, outra que aumenta menos. O importante é o seguinte, vai aumentar, tá bom? Existe uma regra chamada de regra de Van der Rohe, né? Essa regra vou repetir, Van der Rohe, ela é muito clara, ela diz o seguinte, ó, regra, tá, de Van der Rohe. Essa regra diz o seguinte, quando você aumenta em 10 graus Celsius a temperatura, tá, de uma reação, a velocidade duplica, podendo até triplicar, tá? Não entendi, eu estava aqui conversando, não entendi. Seguinte, quando você aumenta em 10 graus Celsius, isso é a regra de Van der Rohe, tá, gente? Não é toda a reação que segue isso, tal, mas é uma regra. Eu estava aqui fazendo assim, eu não entendi isso, né? Então isso aqui é uma regra. Como é que funciona essa regra? É o seguinte, imagine que você tem uma reação, a temperatura está em 10 graus Celsius, ok? 10 graus Celsius, tá fria, tá, né? A velocidade é simplesmente V. Para não colocar o número, vamos colocar V. Quando eu aumento a temperatura em 20 graus Celsius, a velocidade duplica, ou seja, 2V. Tá bom? Professor, e se aumentar mais 10? Vai para 4V. Se aumentar mais 10, vai para 8V. Então, cada 10 graus Celsius que você aumenta na temperatura da reação, a velocidade dobra, ok? Isso é uma regra conhecida como regra de Van der Rohe. É uma regra bem restrita, tá? Não funciona para a maioria das reações, não. Professor, quando eu vou usar ela? Quando ele falar no enunciado, né? De acordo com a regra de Van der Rohe, tal, aí você usa essa regra aí, tá bom? Beleza? Então tá joia. Segundo critério, vamos lá então. 2, critério não, né? Segundo fator, né? Então resumindo,
Aumenta a temperatura, aumenta a velocidade. Se você não acredita em mim, tenta cozinhar o seu arroz a 50 graus. Isso, né? Não deixa a água ferver, pega a água bem morninha e deixa o arroz lá dentro para ver quanto tempo ele demora para cozinhar. Tá bom? Aí ao invés do almoço, você vai fazer a janta. Provavelmente a janta do outro dia, não é isso? Tá? Porque vai demorar bastante. Vai ou não vai? Ah, professor, mas quando tá fervendo, eu abaixo o fogo e cozinha rapidinho. É o seguinte, quando tá fervendo, a temperatura já é de 100 graus Celsius. Você abaixa o fogo, a temperatura continua 100 graus Celsius. Você não abaixa a temperatura, sabiam disso, né? Quando a água está fervendo, ela está a 100 graus Celsius, certo? Você abaixando o fogo, você só economiza gás. Você cozinha no mesmo tempo, tá bom? Beleza? Então tá, vamos para o segundo fator? Isso, eu gosto assim quando o pessoal tá animado, então vamos lá. Segundo fator. O segundo fator, gente, é esse aqui, ó. Superfície de contato. Como é que funciona a superfície de contato? É o seguinte, vocês vão ter que usar a imaginação agora, tá bom? A superfície de contato, ela funciona para reagentes sólidos. Não tem sentido falar superfície de contato para reagentes líquidos ou gasosos, tá? Só sólidos. Vamos supor que esse aqui seja um dos reagentes, tá bom? Esse giz aqui seja um dos reagentes. Eu vou reagir ele com líquido, né? Quando eu mergulho ele no líquido, vocês concordam comigo, só vai reagir a parte de fora? A parte de dentro não está em contato com o líquido. A parte de dentro só vai reagir quando a parte de fora reagir. É ou não é? Então, quando eu coloco isso em líquido, vai reagir só a parte de fora. Então, a superfície de contato é essa aqui, ó. Tá? Quando eu pego esse giz e quebro, puf, quebrei. Eu coloco os dois pedaços, a mesma massa. Vocês concordam que eu aumentei a superfície de contato? Isso aqui antes não estava reagindo. Isso aqui, ó que eu tô com o dedo, não estava reagindo, tá? Agora vai estar reagindo. Aí eu vou quebrar mais um pouquinho. Tô aumentando a superfície de contato, né? Ah, professor, mas isso aqui a superfície de contato é menor. Não. Gente, você tem que somar os quatro. Eu vou colocar a mesma massa. Eu não vou colocar só esse pedaço. Eu vou colocar os 4 pedaços. Então, colocando os 4 pedaços, o que acontece? A superfície de contato é maior. Isso aqui não tinha, isso aqui não tinha, isso aqui não tinha, tá? E se eu quebrar mais? O que vai acontecendo com a superfície de contato? Vai aumentando. Então, quanto mais eu... Tá bom, né? Não precisa quebrar mais, tá? Acho que deu para entender, tá? Quanto mais eu quebro, maior será a superfície de contato, ok? Então, se vocês pudessem calcular, a superfície de contato agora é bem maior do que no início, tá? Provavelmente deve ser o dobro aqui, fazendo uma conta meio por cima. Quando eu quebrei o giz em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 7 pedaços, eu tenho uma superfície de contato bem maior, colocando 7. Gente, e se eu triturar isso aqui? Deixar em pó? Colocar a mesma quantidade, só que em pó. A superfície de contato não vai ser bem maior? Sim. Então, quanto mais pulverizado for o sólido, maior será a superfície de contato com o líquido ou com o gás. Portanto, maior será a velocidade da reação. Eu não acredito, não. Não acredita? Pega um comprimido, tá? Efervescente, que tenha bicarbonato, vamos falar o nome comercial, Sonrisal. Pega um inteiro e pega a mesma massa dele inteiro, só que transforma em pó. Joga os dois na água para ver qual que ferve primeiro. Ferve é sentido, não vai ferver, né? Vocês entenderam, tá? Qual que vocês acham que vai primeiro? Em pó. Outro exemplo de superfície de contato. Quem já... Acho que esse exemplo eu até falei sobre as reações lentas. Queimar palha de aço. Vocês sabem que a palha de aço é feita do quê? Eu não sei. De milho que não é, né, gente? Entendeu? Palha, né? Vai ser feita de aço. O aço, tá? Se você pegar um pedaço de palha de aço e deixar ela bem esticada e colocar fogo, ela queima. E ela é feita de aço. Se pegar um prego que é feito de aço e colocar fogo, vai queimar? Fica lá tentando, gente. Pega um ferro, liga lá, né? Coloca um isqueiro, vai queimar, né? Vai queimar. Não vai. Por quê, gente?
Se é aço também, por causa da superfície de contato com o ar. Quando você pega o bombril, falei, né? Quando você pega a palha de aço, você estica muito ela, o que acontece? Você tem contato com o oxigênio. Você aumenta essa área de contato, aí você começa a queimar, tá bom? Você queima bem mais rápido, ok? Então, aumentando a superfície de contato, vai aumentar a velocidade da reação. Ou seja, quanto mais pulverizado o sólido, maior será a superfície de contato, maior será a velocidade da reação. Pressão. Gente, a pressão vai funcionar para reagentes gasosos, tá? Reagente sólido e líquido, muito pouco. Então, a pressão, reagentes gasosos. Gente, como que eu aumento a pressão de um gás sem mexer na temperatura? Como é que eu posso aumentar a pressão desse gás sem mexer na temperatura? Vamos pensar um pouco. Você tem uma bexiga, você enche ela, né? Bexiga, sabe a bexiga? Você enche, aí você fecha. Como é que você faz para aumentar a pressão lá dentro sem aquecer essa bexiga? Você aperta ela, não é isso? O que é apertar? Diminuir o espaço, diminuir o volume. Então, se você pegar um recipiente e começar a apertar ele, você aumenta a pressão dentro dele. Por quê? Porque você diminui o volume. Tanto é que você pegar uma bexiga, encher, fechar e apertar, o que acontece com ela? Se apertar demais, bum, estoura. Não é isso? Por quê? Porque a pressão não aguentou, a bexiga não aguentou a pressão. Então, vai estourar. Vai estourar, não vai? Vai. Gente, se eu aumento a pressão diminuindo o volume, o que acontece com a concentração? Aumenta. Se a concentração aumenta, eu tenho mais choques ou menos choques? Mais choques. Quer ver um exemplo? Imagina que eu pego vocês aqui, sala escura, e mando vocês correrem na sala. Ai, ai, dando choque. Aí eu pego, tem um pessoal lá fora, e pego o pessoal lá e falo, gente, entra na sala aqui e começa a correr. Vai ter mais ou menos choques? Mais choques. Ou vamos fazer o seguinte, esse exemplo não foi bom porque eu coloquei pessoas, vamos fazer diferente. Eu vou diminuir a sala. Vocês estão tudo aqui andando, sala escura, né? Não estou enxergando nada, né? Ai, ai, ai. Aí eu fecho a sala, o que acontece? Fecho não. Diminuo a sala, o que acontece? Vai ter mais choques. Tendo mais choques, vai ter mais reação. Certo, gente, tá? Beleza? Então, se eu aumento a pressão, o que acontece com a velocidade da reação? Isso, broto, aumenta, né? Pessoal participando bastante hoje. Vamos lá, 4. Essa é fácil, hein? Concentração dos reagentes. Isso aqui eu não vou nem comentar muito, eu já quase que comentei. Concentração dos reagentes. Pessoal, agora não precisa ser gás, pode ser, mas não precisa. A diferença é que aqui serve para gás, aqui também serve para soluções aquosas. Gente, se eu aumentar a concentração, não precisa mexer na pressão agora, não é gás, é líquido. Se eu aumentar a concentração dos reagentes, o que acontece com a velocidade da reação? É a mesma lógica que eu falei, acabei de falar. Se você aumenta a concentração dos reagentes, a velocidade da reação aumenta, tá bom? Certo? Então vamos lá. Aumentou a temperatura, a velocidade... Vocês falam aumenta, né? Nós não combinamos. Vamos lá, de novo. Aumentou a temperatura, aumenta a... Isso. Quanto mais pulverizado o sólido, maior a superfície de contato entre os reagentes, maior será a velocidade. Isso. Quanto maior a pressão para reagentes gasosos, maior será a... Isso! Quanto maior a concentração dos reagentes, mais choques eu tenho, maior será a velocidade, ok? Então, qualquer um deles aí, nós temos como aumentar a velocidade. Ah, professor, eu não quero aumentar, eu quero diminuir. Ô, gente, você faz ao contrário, né? Ué, diminui a temperatura, diminui a superfície de contato, pega sólidos maiores, não é isso? Tá? Igual na churrasqueira, quero conservar, pega os tocão de carvão e joga lá dentro, tá bom? Pressão e etc, ok? E o último agora, muito importante, é o catalisador. O que é o catalisador? Gente, catalisador é uma substância usada em pequena quantidade, que é regenerada no final da reação, que aumenta a velocidade da reação. Então isso aí nós chamamos de
catalisador, tá? São substâncias que aumentam a velocidade da reação. Professor, como que um catalisador aumenta a velocidade de uma reação? É o seguinte, lembra do gráfico que eu coloquei aqui para vocês algum tempo atrás? Então você tem esse gráfico aqui assim, ó. Tem um gráfico aqui, tá bom? O que é isso aqui? Energia, reagente, produto. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é energia de ativação. Isso aqui, gente, vamos escrever aqui para vocês não esquecerem. Energia de ativação. Isso aqui é um obstáculo para a reação, tá, gente? Isso aqui, se isso aqui for muito alto, a reação é muito lenta, certo? Essa energia de ativação para formar aqui o complexo ativado. O que o catalisador faz? O catalisador, ele propõe um novo caminho para a reação de tal modo que a energia de ativação fique menor, não alterando o ΔH da reação. Ele só muda a energia de ativação, tá bom? Se a energia de ativação fica menor, a velocidade fica mais rápida, bom? A velocidade fica maior, ok? Tudo bem? Então ela fica mais rápida, você vai aumentar a velocidade, né? Existe um inibidor. O inibidor, ele é o contrário, né? Só que ele não funciona assim. O inibidor, ele vai reagir com um dos reagentes, não permitindo que a reação ocorra, né? Não entendi. Por exemplo, um exemplo de inibidor são os conservantes de alimentos, tá? Como é que funciona um conservante? Ele impede que o alimento estrague. O estrago do alimento é uma reação química. O que é o conservante? O conservante é uma substância que reage com o vilão da história, que reage com a substância que estraga o alimento. Então, por exemplo, a substância que estraga a margarina é o oxigênio. Então, você coloca uma substância que reage com o oxigênio. Aí você não tem oxigênio para estragar o alimento, né? Professor, mas por que chega uma hora que estraga o alimento? Vai estragar, não vai? Vai, o alimento vai estragar, mas é porque todo conservante foi consumido. Ele não é igual o catalisador que você pode usar e vai regenerando, vai usando, não. O conservante não, ele vai sendo consumido. Então é por isso que os alimentos têm data de validade.